Olá, eu sou Karine Gonzaga e esse é o seu podcast Política. Antes de começar a entrevista, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar. A minha entrevistada de hoje é da Guiné-Bissau. Ela participa também do Conselhão da Presidência da República e é modelo e luta pelos refugiados. Eu estou falando de Benazira Joko. Tudo bom, Benazira? Olá, tudo bem? Pode chamar de Bena? Sim, por favor. Então, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz de te receber aqui e poder contar um pouco da sua história. Há quantos anos você está no Brasil? Muitíssimo obrigada e parabéns. O teu programa tem um nome que muito nos chama a atenção, sabendo que a maioria dos eleitores brasileiros são mulheres e a gente vê que as mulheres não estão nesse espaço. Então, realmente, se inscreve e acompanha. Eu tenho certeza que vai ter muitas novidades neste canal. Eu faço questão de acompanhar e pedir também para que os imigrantes e refugiados possam acompanhar. Só assim a gente vai se integrar e saber mais da política. Muitíssimo obrigada, Benazira. Imagina. Agora vamos lá. Bom, eu me chamo Benazira Joko, sou da Guiné-Bissau, país situado na costa ocidental da África. Estou no Brasil há 21 anos. Bastante tempo, né? Bastante, mais de 2 décadas. E por que você escolheu o Brasil? Eu costumo dizer que o Brasil me escolheu. Na verdade, eu já tinha um irmão que vivia cá no Brasil, né? Então surgiu a oportunidade para emigrar para o Brasil, mas também com o intuito futuramente de estudar, ter formação acadêmica, ter uma melhoria econômica financeiramente. Primeiro, eu tendo uma autonomia econômica e depois poder ajudar aos meus próximos, seja familiares ou as pessoas que estão ao meu redor. Mas também, sobre a minha pauta, antes de avançarmos, o meu país passou pela guerra civil, né? Eu acho que eu tinha por volta de 12 anos ou menos, quando eu, infelizmente, presenciei este ato. Então, logo em seguida, 3 anos depois que cessou-se, tive o privilégio de vir para o Brasil e vim. Estou cá até hoje. Bem-vinda, Muito sempre. Obrigada. Você saiu de um país em que a realidade, por exemplo, do índice de desenvolvimento humano é muito baixo, né? É um país muito pobre. Você já explicou que a guerra civil te fez sair do país. Me conta um pouco dessa realidade que você vivia. Bom, da situação econômica, eu pude perceber, falando da realidade da Guiné-Bissau, diz a lenda que eu podia me considerar uma pessoa privilegiada, né? Ter os pais, estudar em ótimas escolas e ter acesso, né? Então, quando eu coloco aquilo na balança realmente entre outras pessoas e a minha pessoa, porque cada pai e mãe luta para a melhoria dos seus filhos, né? Então, os meus pais lutaram para nos dar uma vida razoável, mas que realmente, se eu for fazer uma análise 360 graus, entra este contexto. É um contexto, principalmente nesta atual conjuntura, e o que é um direito? Direito básico das pessoas poderem viver, né, e ter o que comer economicamente e poder fazer suas escolhas, poder fazer suas coisas, né, sem que pudessem ser afetadas economicamente. Então, Você se sentia privilegiada nesse sistema? não, pela época também eu acho, não, Você era uma revolucionária? Também não, mas eu sentia que eu tinha, e talvez também um círculo, estudava numa escola que era particular e tinha aquelas amizades, mas a realidade quando você volta para a rua, muitas das vezes também dificuldade com que as pessoas, claro que meu pai não era
a pessoa que a gente pode analisar naquela conjuntura e falar assim, ah, é rico. Não, tínhamos o básico necessário, né? E todo ser humano, segundo a Constituição de uma lei, de uma nação, uma pessoa tem que ter café da manhã, um almoço, lanche e janta. Eu tinha aquilo. Então hoje, quando eu paro e penso e vejo que outras pessoas não têm aquilo, me considero naquele momento privilégio, mas aquilo não deve ser privilégio. E eu hoje, com a consciência que eu tenho, não posso normalizar e dizer assim, aquilo é privilégio. Aquilo não é privilégio. É direito. Qual é o direito de uma criança? Brincar e se alimentar. E ter uma comida que pode ajudar na sua desenvoltura. Porque quando uma criança se alimenta muito bem, a probabilidade dessa criança estudar e dar resultado é muito melhor, muito maior do que uma criança que não tem acesso ou que come só uma vez por dia. Qual vai ser a desenvoltura dessa criança na escola? Zero. Como é que você desenvolveu essa sua capacidade de justiça social? Vivendo na prática. Porque muitas das vezes, além do compartilhar, né? Eu gosto muito do o social, da comunidade, porque a gente vive deste compartilhamento. Compartilhamos o saber, compartilhamos sempre. Então, quando uma pessoa chega e me fala hoje, um exemplo, eu fui para a Polícia Federal e não fui bem atendida. É um direito. Uma vez que esta pessoa chega à nação brasileira, à Constituição brasileira, por mais que seja de 1888, ela ainda nos encaixa. E se o Brasil recebe imigrante e refugiado, existe um acordo. Então, não significa que essas pessoas estão aqui, vieram para dar trabalho. Não, a gente tem que pensar ainda sobre direitos. Qual é o direito, qual é o dever? Avaliando isso, a gente consegue ter uma visão ampla. Poxa, se todo mundo tem direito a beber água, por que eu tenho que beber e a outra pessoa não? Aí você começa a se questionar. Quando a gente começa a se questionar, trazendo conosco certas inquietações, a gente vai atrás de umas respostas. Porque quando eu começo a questionar, porque algo está me incomodando, aí eu vou atrás, quero saber. Mas por quê? Mas por quê? Atrás daquele porquê você vai descobrir. É aí que você tem uma resposta para mudar a chave. Você fala, se tem direito, por que o direito está sendo negado? Às vezes também aquele elemento não sabe. É aí que entra o chegar e compartilhar. Olha, eu estou sabendo que o Brasil está documentando os países de língua portuguesa e o canal é isso. Então, eu acho que assim, o meu olhar social, ela vem dessa inquietação e por ter também o privilégio de ter acesso à academia, de ter os estudos. Então, eu vou sempre, o que envolve direito de imigrante e refugiado, sempre quero ir atrás. Um PL foi feito para beneficiar refugiado. Opa, peraí, como assim? O que esse político faz? Por que escolheu? Já que a gente está na época de eleições, né? Eleições municipais, então a gente vai ter muito essas questões de pauta. Mas nós que já estamos aqui na frente da criação de uma política pública, para que seja uma política que vai beneficiar também a nação brasileira e vai fazer uma mudança efetiva na vida dos que estão aqui. Por exemplo, a Benazira. Então a gente tem que saber quais podem ser os benefícios da Benazira na sociedade brasileira. Ana, a política brasileira hoje de direitos dos imigrantes e refugiados atende às necessidades? É uma pergunta. Bom, num olhar nacional, muitas das vezes, o Brasil é um país que tem se empenhado bastante sobre direito do imigrante e refugiado. Quando a gente avalia, analisa, quando a gente vê pela televisão, os países que nem a Europa,
onde a gente vê que nas fronteiras, a gente acompanha aí a questão dos Estados Unidos querendo fazer muro. Então, a gente realmente, apesar de, se a gente for comparar o Brasil com outros países, o Brasil ainda tem uma taxa inferior. Mas, mesmo assim, você vê que há políticos empenhados em ter uma melhoria no atendimento a imigrante e refugiado. Talvez a gente tenha ainda um pouco ali de déficit, mas ela funciona e funciona muito bem. Porque a gente vai ter professores, a gente vai ter especialistas que estão se dedicando o seu tempo para estudar, para a criação de uma melhor lei que possa atender essa camada que o Brasil está ali disposto a receber. Então, eu gosto muito de parabenizar, que eu sei que é uma coisa que muitas das vezes acaba causando polêmica, porque as pessoas falam assim, mas se as leis fossem tão eficazes, imigrante não estaria sem documento. A gente sabe que existe norma. Aqui no Brasil, o nosso grande problema é um problema social, natural da nação brasileira. Imagine com os que a gente recebe. Então, tem a barreira cultural também, né? A barreira da língua. Exato. Aqui mesmo, dentro do Brasil, do sul ao sudeste, nordeste, você tem essas barreiras. Agora, imagine uma pessoa que veio de fora, quando ainda se trata de países de CPLP, são países de língua portuguesa, com sotaque diferenciado. Agora, quando você, vamos lá, dos países africanos, você vai ter Congo, que fala francês. Quando essas pessoas chegam aqui, uma das primeiras coisas, além de dar documento, a língua é fundamental. Ter o português, porque essa pessoa chega aqui, o Brasil é um país que fala português, não francês. Quando a gente vai ali, pronto, os refugiados da Afegão, além do inglês, tem gente que chega aqui e fala persa. Então, como podemos trabalhar essas diferenças? Uma das coisas que eu sempre gosto de discutir e trazer à mesa é que a gente não pode olhar o refugiado como problema, mas sim como um sujeito de direito humano. A partir dali, essa narrativa começa a mudar, porque eu estou vendo que aquele elemento é um sujeito de direito humano assim como eu. Como eu posso trabalhar solução? Nós temos que parar de focar nos problemas, porque problemas já temos. Nós vivemos, acordamos com problema, vivemos com problema e dormimos com problema. E aí também é o povo brasileiro que tem problema, né? Não é só o imigrante nem o refugiado. É exatamente, porque o povo brasileiro não foi preparado para receber outras nacionalidades. Isso inclui dizer também, mesmo sendo imigrante e refugiado, de pele clara, não está. Porque nós não debatimos isso, seja na mesa, programas de televisão, programa de rádio. Nós não falamos sobre isso. Isso é gravíssimo. O imigrante e refugiado, quando chega, temos que trabalhar a inserção dessas pessoas, elementos dentro da sociedade. Então, você não prepara, porque o imigrante, quando vem, ele já conhece o Brasil. O refugiado, quando escolhe o Brasil, ele já conhece. Ele já tem um mínimo de noção, país continental, com diversas culturas. Já o brasileiro não tem esse privilégio. E aí o brasileiro sai mais a perder do que deveria, talvez, poder estar ali ganhando com a cultura, folclórico, gastronomia, saberes. Aí o brasileiro fica ali se autopoliciando o tempo todo, se protegendo e ainda achando que aquele elemento que está aqui veio para tirar sua vaga nas faculdades, no trabalho. Olha só que lindo se a gente pegar 5 nacionalidades. O que eu vou aprender com cada país vai me fazer rico em quê? Cultura. Nós somos ricos em cultura. Se você pegar o país brasileiro, o Brasil, digamos, com sua cultura, você vai para o Nordeste, é uma cultura. Você sobe para o Sul,
onde veio imigração europeu, holandês, enfim, é outra cultura. Cara, você saiu do Nordeste e chegou no Sul, você já está aprendendo outra cultura. E isso te faz ser rico. Quando você é rico em cultura, você começa a ser rico em saberes. Falta uma campanha, né, de sensibilização e de acolhimento. Uma campanha de acolhimento desse refugiado e sensibilização da sociedade brasileira para entender o contexto, de onde ele veio e isso que você falou, a questão cultural. Exato. E o brasileiro tem que lembrar que, na sua maioria, o brasileiro não é 100% nativo. Se a gente for contextualizar o Brasil, a gente vai entender que os portugueses, ao chegarem ao Brasil, já tinha gente aqui, que são o quê? A população indígena. Então já existia um povoado aqui. E esse povo, por isso hoje a gente fala dessas campanhas de povo originário, que são eles. Mas a gente acaba também ficando, ou deixando eles para trás. Se eles são os verdadeiros donos daqui, por que o Tupi-Guarani não é tão comercializado da mesma maneira que o português, que fomos colônia? O Brasil é ex-colônia de Portugal. Mas o próprio povo brasileiro não sabe da sua cultura, da sua essência. Não sabe que, antes de vir aqui o Dom Pedro, Companhia Limitada, nos seus navios, já existia. E quem são esses povos? Por que o Brasil não veste essa camisa da população indígena? São os verdadeiros donos daqui, segundo a história. Eu acho que daí a gente vai por um outro ponto que se chama preconceito. Eu acho que vai muito mais do que preconceito. A cultura, quando o povo que não sabe da sua cultura, esse povo está à beira de uma perdição. Porque o preconceito ainda você vai ver na frente, porque eu sou Benazira, da Guiné-Bissau, país situado na costa ocidental da África. Automaticamente já me identifiquei. Estou aqui numa entrevista, onde eu estou de turbante e meus trajes é africano. Isso é para, além de valorizar, é um ato político também. É a sua identidade. Exatamente. E essa identidade é a cultura. E é isso que nos faltam aqui no Brasil. Você não precisa ser indígena, você só precisa respeitar. Então, quando a gente respeita, a cultura é muito simples. Primeiro você conhece e depois você respeita. Quando você respeita, as coisas tendem a fluir. Todo lugar onde tem respeito, a gente só vai ter coisas positivas. Porque eu respeito suas escolhas, eu respeito tudo que tu tens e tu também me respeita. Não tem como a gente ter problema ou barreira, porque a gente se respeita. Eu respeito suas escolhas. Se eu puder aconselhar, eu vou dizer, não, eu não faria. Eu não faria, mas eu respeito. E é isso que nos falta aqui hoje no Brasil, no contexto geral, para que a gente possa saber da nossa essência. E a nossa essência é a nossa cultura. E a nossa cultura, ela tem base, ela tem raiz e ela vem do povo indígena. Você faz parte do Conselhão da Presidência da República. Sim. Antes de eu perguntar para você se você realmente tem voz nesse conselho, deixa eu explicar para quem não lembra o que é o Conselho da Presidência da República. É o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, no qual o Presidente da República e o Vice-Presidente fazem parte e também fazem parte representantes da sociedade civil que possuem lideranças fortes pelo país, não é isso? Como que é participar do Conselhão? Qual é o maior desafio de estar lá dentro e se realmente a sua voz é imperativa nesse sentido? Olha, eu tinha parado em mestrado, falando assim, não quero estudar, acabou. E eu estou me vendo fazendo uma nova faculdade. Me vejo numa oportunidade que eu posso dizer assim, única, porque por mais que outro presidente possa me chamar para um trabalho, eu acho que essa grandeza e essa maravilha de poder não só compor, mas criar política pública
para uma nação que o meu coração escolheu para viver, que eu chamo de segunda pátria, que me viu crescer, nada paga. E eu não tenho assim palavras para descrever o quão emocionante é eu, na pessoa singular, dar minha contribuição para um país que me viu crescer, porque talvez as pessoas que estão nos assistindo, divergência política é normal, aceito, nos ajuda a crescer bastante, mas aqui eu não falo de partido político, eu falo da oportunidade. No dia do meu aniversário, já em Brasília, fomos para uma reunião no gabinete do ministro Padilha, com o secretário do Conselhão, que me conta que o projeto desenvolvido, que eu tinha entregado, foi aprovado e agora vai se tornar um grupo ali de trabalho para questões imigratórias. E isso paga todo esse tempo que eu estou no Brasil. Isso paga toda essa contribuição que esta nação fez com a minha pessoa, de me vir crescer, do investir. E hoje, como é que eu poderia estar pagando o Brasil por tudo? Né? De todas as bênçãos, de tudo mesmo, seja coisa ruim, coisa boa que me aconteceu. Então, estar no Conselhão é muito mais do que estar como pessoa física. Porque você pode, se você perceber, eu sou a única imigrante. E eu não poderia deixar fazer feio. E até só para esclarecer, que eu esqueci de falar, ele é um órgão consultivo, né? Exato. Então é um órgão para estar ali para as pessoas ouvirem. Exato. Então deve ter realmente muita demanda, muito problema. É muita demanda, mas aquela coisa, porque o Conselhão a gente leva mensagem do presidente da República, onde muitas das vezes não chega. A gente também traz consigo as demandas para trabalhar essas problemáticas e solucionar. Realmente, eu vou bater muito na tecla de política pública, porque a maioria que não tem acesso é essas políticas públicas. Mas como podemos, então, compreendendo assim, dessa participação, infelizmente ou felizmente, de ser a única imigrante, né? Porque nem nos meus melhores ou piores sonhos me imaginei um dia, né, a gente tem limitação nos sonhos, né? E mais sendo imigrante. Você até pensa em trabalhar num gabinete de um vereador, de um deputado, de vez em quando de um ministro, mas chegar ali bem pertinho é algo que realmente não sou eu, como toda a comunidade, foi ato muito surpresa, né? Mas também, como diz a comunidade, você não foi escolhida por acaso, e sabiam também desta demanda que justamente eu ia estar provocando líderes comunitários. Então eu tenho reuniões que eu faço com muita frequência com líderes comunitários. Graças a esse acesso hoje à internet, eu não preciso estar em certos estados, mas eu trago estas necessidades e eu vou perguntando, qual é a melhoria que você acha que o Brasil poderia ter? O que a gente poderia, enquanto governo federal, com essa minha estadia, como a gente poderia estar provocando o governo brasileiro? O que a gente tem que trabalhar? Como a gente poderia estar melhorando? Como a gente também pode contribuir? Então, é muito prazeroso ouvir, depois escrever, fazer aquele balanço com muito nervosismo, muitas das vezes, porque quando você está fazendo uma coisa, você pensa na positividade. Eu costumo dizer assim, eu acordo todos os dias, eu falo assim, hoje vai dar certo. Hoje eu vou vencer. E não importa, pode ser que eu vou e não vença, mas eu já saio de casa positiva que eu vou vencer. Então, estar no Conselhão é exatamente isso. Nós vamos vencer. Nós vamos criar um grupo de trabalho para a pauta imigrante e refugiados, para que a gente possa ter uma política pública de ações afirmativas. Ô Bena, antes do Conselhão, de participar do Conselhão, eu te imagino com a pasta debaixo do braço, com a política pública em relação a imigrantes e refugiados, batendo nos gabinetes, na Câmara e no Senado. Eu já fiz isso bastante. Já? Já. Acertei, então. Então, já.
Já fiz isso. Isso é a coisa que eu mais faço. Agora me diz uma coisa, porque você é uma mulher que não passa desapercebida, até pela sua altura. Você é É, quase 1,90 m, não é isso? isso. Como que é essa recepção? O parlamentar te olha, ih, lá vem a Bena, vamos me esconder. O que você sente? Ou você sente ao contrário? Ah, a Bena, vamos sentar, vamos discutir a política pública. Olha, eu vou... Tem de tudo, né? Mais modesta parte, eu tenho mais convite. Vamos tomar um café? Você tem pauta? Traz para nós. Eu tenho muito isso. Olha, que E às vezes eu bacana. sempre falo assim, tá bom, era para estar em Salvador discutindo justamente a política pública e a inserção dos imigrantes nas faculdades, né? Um convite de um professor de direitos. Eu falei, não, eu não posso, mas eu tenho quem pode. Então, é uma coisa muito... Quando você trabalha para ter resultado, por isso eu falei assim, eu saio de casa com mente que eu vou vencer. Então, quando você trabalha para ter um resultado, não um resultado egoísta, quando você trabalha para um coletivo, você sabe que vai ter resposta. Então, eu tenho muitos políticos que me ligam, eu não consigo, por isso eu falo, eu faço muita reunião online. Mas também eu delego função para outras pessoas, outras benaziras possam ir, possam mostrar, e assim, são tudo preparado, treinado. Mas os políticos nos têm hoje porque a pauta imigratória, refúgio, é uma pauta que eu costumo dizer assim, está na moda. Todo mundo quer falar. E a gente acompanha a eleição nos Estados Unidos, é uma das pautas que mais é colocado na mesa ali para o candidato ser orientado e falar e sair bem na fita, no marketing. Então, a Europa trabalha muito bem isso. Eu lembro que, assim que o presidente Lula tinha acabado de ganhar a eleição, acho que foi um ano, foi para Roma, e no discurso dele na Europa, ele estava falando para os europeus, assim como a moeda não apresenta passaporte, o refugiado deveria ser bem tratado, porque lá essa pauta ela já está talvez 1000 vezes à frente do que aqui. Aqui, apesar de você ter a colonização, trouxe muitos imigrantes para cá, mas o Brasil se perdeu no meio desse percurso e não se falava sobre isso. A gente só vai saber de imigrante, por isso a sociedade ainda se dá de queixo no chão, por causa de que a gente só fala aqui no Brasil, a imigração, a gente só fala imigração italiano, alemão, né? Aí o Brasil vai muito mais nessa questão, né? A gente não fala de cases de sucesso dos imigrantes que veio aqui, que deu certo, que tem uma colaboração muito forte. A gente fala assim de sírios-libanês quando um político está doente e a gente sabe que aquele hospital é feito por os imigrantes. Então, são essas informações que deveriam chegar a esses eleitores que vão decidir. O poder está com o povo. E é o povo que vai decidir. E se o povo vai decidir, tem direito a saber a verdade. Quem é a Benazira? Por que eu voto nela? Por que ela merece me representar? O que ela já tem de ações afirmativas? O que ela já fez, então? Vir para Brasília não é de hoje, suponhamos. Eu acho que eu já estive assim com 3 presidentes. Bom, o outro, né? O Collor. Você trabalha com essa pauta eu trabalho há com quantos essa anos? Eu trabalho com esta pauta lá se vão quase 15 anos. É muito chame. Estou no social 18, 19 anos. Desculpa que eu te interrompi, você ia falar do Collor. Não, eu estava confundindo qual era o ex-presidente da República que eu já estive com ele aqui. Eu estou falando assim, em relação à pauta, eu já estive com vários presidentes do Brasil falando, não, esse é um problema da nação brasileira, precisamos conversar sobre isso. Precisamos ter uma resposta à sociedade. Precisamos mostrar e falar, até que veio o conselhão, né, que deu esse espaço. Então, voz eu tenho. Eu estava nessa criação de um grupo de trabalho, né, que a gente sabe quando se trata do governo, de uma nação, todo cuidado é pouco. Então, você tem que trazer coisas prontas. E é uma coisa assim, eu fui convidada a estar em vários grupos de trabalho, dou uma contribuição, mas eu não me sinto pertencente daquele espaço.
Porque eu sou imigrante. Eu trabalho com periferia. Se você me colocar numa pauta periférica, eu vou lá e vou dar uma contribuição. Mas essa contribuição é muito superficial. Porque não é, como hoje falamos, não é lugar de fala. Sou imigrante. Eu sei, eu tenho noção, eu convivo. É diferente com quem é. Então, eu sou imigrante. Sou uma imigrante que saiu e veio. Então, eu sei das minhas dores e aonde o calo aperta. É diferente de um brasileiro que pode dizer assim, posso me considerar imigrante porque minha descendência e eu trabalho com a pauta. Mas você nunca é aquela voz. A voz sempre é a voz da pessoa. E ela não pode ser substituída por ninguém. Você pode até ajudar, você pode até colaborar. Mas quem tem que ser protagonista desta pauta é o imigrante. Quem tem que ser protagonista da pauta é refugiado. Então, é a gente pôr e orientar. Você pode ser especialista na visão acadêmica. Aí você vai traçando uma linha, mas você vai trabalhando com aquele povo. Porque quem é aquele povo. E esse povo que vai te falar onde o calo aperta. Não, vamos fazer isso. Por isso eu falo, temos que trabalhar na melhoria. Uma formação profissionalizante para que essas pessoas possam ter asas e voar. O que te motivou a trabalhar com essa pauta, com esse tema? Porque eu sou imigrante. Então, muitas coisas eu passei na pele. Muitas coisas, assim, muitas coisas mesmo. Estou falando de 2003. Estou falando da época que nós não tínhamos tanto movimento como temos hoje, das pessoas que têm coragem. E mais quando se trata de um certo grupo seleto, onde as pessoas não tinham informação. Porque quando você se trata de refugiado, você vai ter poucos artigos falando sobre isso. Por mais que a gente tenha professores, são professores, é engraçado, que saem do Brasil, estudam fora, aí voltam e vão aplicando de acordo com o que aprenderam lá fora e vêm para o Brasil. E aqui a realidade é diferente. Então, quando eu comecei a olhar aquilo, não, alguma coisa está errado, mas eu também consigo perceber que, seja professor, seja especialista, quer nos ajudar. Mas você vai entender que essas pessoas nos trazem sempre a referência de fora. Cara, a referência de países da Europa, Portugal é esse país assim, pequenininho. O Brasil é um país continental. Então, a nossa referência ela tem que ser baseada de acordo com a nossa realidade. Eu estudei aqui. Eu cresci no Brasil praticamente. Vim pré-adolescente. Então, se eu pegar a linha e começar a traçar essa linha, nada mais, são mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas. Eu já tenho elementos suficientes para sentar à mesa e dialogar. Se você me falar, olha, eu quero ir para Roraima, quero chegar lá e entrevistar um refugiado, vou conseguir. Quero ir para o Rio, entrevistar. Quero ir para Rio Grande do Sul, entrevistar, vou te dar. Quero ir para Fortaleza, entrevistar. Eu tenho eles. A gente tem grupos, a gente se conversa. Então, essa realidade é aqui. Hoje, se você me perguntar, Bena, não tenho noção de quantos refugiados tem no Rio Grande do Sul. Por esse motivo, estou oferecendo o meu tempo para ir lá, colecionar dados. Eu sei que existe a Acnur, que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados, mas eu quero me unir a eles e a gente trabalhar. Claro que o nosso foco não é só ajudar exclusivamente refugiados, porque a gente está tratando de vidas humanas. Mas, para a gente ter noção e saber depois como é que essas pessoas podem ser encaixadas dentro do sistema, porque perderam tudo. Todo mundo que está no Sul, morando no Sul, está nesse momento lá, perdeu-se tudo. Então, a gente pode ser também um braço do governo, que foi também uma coisa que eu pedi para o Conselhão, essa liberação de estar lá, apoiando, junto com a Acnur, pegando outras informações, porque a Acnur já está lá, mas ajudando também o governo federal. Então, a ida lá, por ser essa imigrante também que está dentro do Conselhão, é ir fazer o nosso papel, fazer o nosso trabalho, porque não adianta falar que você trabalha com a pauta migratória e você só está aqui em Brasília.
no chique, no bom, no melhor. Não, vamos para o campo. Vamos pôr a loja. Vamos ajudar. Vamos pensar numa estratégia de como podemos pensar em trabalhar para reconstruir o Rio Grande do Sul. E isso exige do brasileiro e não brasileiro. Uma vez morando aqui no Brasil, você tem essa responsabilidade de dar um pouquinho. A gente está falando de vidas. Então, ser vida é direitos. E ser direito, você só precisa ter consciência. Se isso fosse em Brasília, eu gostaria de ser ajudado. Se isso fosse em São Paulo, se eu moro em São Paulo, eu gostaria de ser ajudado. Mas agora é o Sul. Vamos esquecer as divergências políticas. Vamos esquecer cor da pele. Vamos esquecer como se chama de futebol. O nome do Que jogador? time que você torce, sabe? Vamos unir por uma única causa, que é reconstruir o Rio Grande do Sul. Então, esquecemos tudo, pensamento positivo, todo mundo trabalhando. É um ano, eu te confesso, o Brasil tem 200 e pouco milhões de habitantes. Se cada brasileiro, isso é só brasileiro, imagine os imigrantes, só o imigrante, o Brasil tem mais de 2 milhões. Se cada brasileiro desse R$100, se cada brasileiro, claro que as pessoas vão dizer, e as pessoas em situação de vulnerabilidade, eu falo por causa de estatística. Se cada brasileiro, ok, eu não posso dar R$100, mas eu posso colaborar. Eu posso filmar para mostrar ao mundo que o meu país, apesar de problemas políticos que a gente tem, a gente é humano, a gente consegue se unir. Você pode fazer reportagem, essa sua reportagem pode ser compartilhada e vai chegar o povo e dizer, nossa, não era o Sul que estava com água? Nossa, olha isso que lindo, todo o Brasil. Vocês viram a matéria? Então isso também ajuda, porque você está dando informação a outras pessoas que estão em outra parte do mundo. Então, é isso que eu acho muito bonito do Brasil. 2 coisas unem o Brasil. Carnaval e futebol. Eu sei que as pessoas assim, que é religiosa, vai dizer assim, não, carnaval eu não gosto. Mas futebol, quer ver o brasileiro unido? Põe o Brasil para jogar e concorrer à Hexa. Todo mundo veste a camisa do Brasil. Aí não tem partido político, não tem time, não tem opção sexual. Todo mundo tá ali olhando e falando assim, agora é Hexa. Eu acho que todo mundo vira o comentarista Falcão. Todo mundo fala, agora a Hexa vem. É Hexa, é Hexa. Então é isso. O que nos une é muito maior do que pode nos separar. Por isso, eu não estou nem aí para as pessoas que é racista, preconceituosa, porque o que me une com o Brasil é amor. E nada vai me separar. Nada. Mesmo que amanhã eu pego meus troços, volto para minha nação, volto para minha casa, o amor que eu tenho com essa nação, nenhum brasileiro vai me separar. Você é coordenadora de projetos do Instituto Xi. Sim. Você atua através do Instituto, é isso? Também. Que tipo de ajuda, o que vocês oferecem para esses refugiados e imigrantes? Tudo. Desde a contribuição da política pública até do acolhimento, né? Dando assistência nos abrigos, integração, ajudando com cursos, alimentação. Então, tudo que uma instituição faz, né? Orientação de documento, jurídica, orientação de como pode estar procurando uma faculdade, uma escola. Então, a gente só não faz assistencialismo, porque as pessoas acham, não, mas se já estão fazendo tudo isso, é assistencialismo, não. Nós não podemos confundir que uma pessoa que chega ao Brasil e não conhece, ela precisa de uma orientação. Senão, como é que vai saber onde fica a Polícia Federal? Como é que vai saber onde fica uma universidade? Como é que vai saber onde fica uma assistência social? Como é que vai saber onde deve ir tirar CPF para tirar um cartão do SUS? Como é que essa pessoa vai saber assim, é imigrante, é refugiado, mas tem direito ao SUS? Então, a gente dá informação. A gente faz realmente esse primeiro acolhimento, se necessário. Então, a gente está ali trabalhando em parceria com outras instituições,
A gente não está só ligado a uma... Não, somos instituto, Não, nós estamos abertos ao diálogo, né? Ao que a gente tem de informação, a gente compartilha. O que a gente tem de bom, a gente sempre está ali, ó, compartilhando, ajudando. Então, o Instituto Xi faz muita coisa. Eu sei que há aquele ditado que fala, quem faz muita coisa não faz nada. Mas quem nos conhece, ou digamos, quem conhece cada um no seu individual, vai saber que, assim, para nós não tem hora, não tem tempo. Então, assim, a gente, até para você ter noção, a gente lida com o desaparecimento físico de uma pessoa que é da comunidade, essa pessoa morre. A gente está lá, dando suporte, seja através de um abraço, orientando para procurar um psicólogo. Nós temos acesso aos psicólogos, né? Como a gente pode estar ajudando naquele momento, né? Procurando informações com a própria prefeitura, se vai fazer o velório no Brasil, se pretende levar para fora. E a gente está ativo 24 sobre 24 horas, porque a instituição é uma empresa. Claro que se você está dormindo, o celular tocar, você só vai ver mensagem depois. Mas a primeira coisa que tem que fazer, porque é um grito de socorro humanitária. E se a gente fala de direitos humanos, né, de seres humanos, da essência, do verdadeiro significado, a gente tem que estar ali. Cansa muito. Dá vontade de desistir? Eu acho que não. É um prazer. Às vezes, assim, é chato, porque a pessoa pergunta a mesma coisa, né, uns 2, 3, 4, 5 vezes aí, eu sempre recomendo. Respire, bebe água, conte até 10, porque a gente somos exemplo. E a gente tem que seguir dando esse bom exemplo, né? Então, a gente sempre está ali ativamente fazendo tudo de acordo com o nosso alcance. Num cenário geral, qual a situação do refugiado no Brasil? Qual é a realidade desse refugiado? Empregabilidade, trabalho decente. O refugiado chegando aqui, mesmo que fala português, temos caso de juízas afegãs, estão aqui. E ainda a gente tem um outro problema que faz parte da Constituição brasileira sobre diploma. Então, olha só o que muitas das vezes a gente perde enquanto nação. A gente está falando de juízes. Claro, eu acho que deveria ser pensado uma maneira de ter um curso, né? A pessoa se formou em medicina. Qual é o melhor país do mundo em medicina? Cuba. E às vezes chega aqui, em vez de poder estar colaborando, não é contratado. Essa pessoa vai estar fazendo unha, vai estar limpando. E esse não é trabalho. Eu estou falando de uma pessoa que tem formação. Eu estou falando assim de juízas. Que tem uma formação acadêmica, exatamente, né? Preparadas. Exatamente. Que poderiam estar colaborando, trabalhando. O Supremo criou uma resolução, mas depois para frente podemos debater. Eu faço um vídeo, mando para ti, que fala sobre contratação de mulheres refugiadas, pelo menos 5%. Achei isso bacana. Mas até quando a gente A criação de uma cota, é isso que você está falando? Talvez o nome não seria cota, né? Mas ela dá essa oportunidade de sentarem, né, à mesa nesta contratação que aquela entidade está fazendo para incluir as pessoas em situação de vulnerabilidade. E entre essas pessoas, esse 5% faz parte das mulheres refugiadas. O projeto ainda, ela tem como o foco principal as mulheres. Tem mulheres refugiadas, mulheres que sofreram violência doméstica. Então, é um projeto que faz jus ali ao seu objetivo. Porque, olhe lá, mulheres refugiadas, tendo em conta essas mulheres juízas, vieram, trabalhavam no governo lá,
por que não podem trabalhar aqui, dando uma contribuição? Porque se você me levar para esse campo de direito, eu não vou colaborar muito. O que eu sei é muito pequenininha. Muito. Que o direito não é a minha área de formação acadêmica, apesar de ter pagado algumas matérias, mas isso não me faz ter um conhecimento muito profundo. Agora, quem é juíza no seu país, podemos fazer aquele equivalência que falam sobre direito no país dessa pessoa e aqui. É uma adaptação, Adaptação, na verdade, né? Aí você uma equivalência. Equivalência, exato. Aí depois você pode fazer, dar oportunidade, pelo menos para estudar aqui 6 meses, 1 ano, para compreender melhor leis brasileiras e poder realmente exercer o seu trabalho. Então, quem perde com isso é a própria nação. Porque você tem pessoas qualificadas para estar no mercado. Você tem gente com doutorado e não trabalham. Quem perde é o país. Perde a cidade, porque você tem pessoas... A gente fala que o Brasil tem uma taxa de analfabetos muito alta. Ok, estamos trabalhando para ter diminuição dessa taxa. Que bom. Mas eu estou falando de um outro olhar que a gente já tem gente pronta, que deveria estar ali executando. Gente com doutorado, que fala inglês, francês, que fala assim 4 línguas. Eu tenho um amigo que fala 8. Então, essas pessoas deveriam estar tocando a nação para ser um país do primeiro mundo. Me conta um caso de sucesso que você participou de refugiado que venceu. Nossa, caso inspirador. Olha, eu tenho meu amigo que é Prosper. Prosper é República Dominicana do Congo e veio para cá. É ele que eu estava falando assim, tem gente que fala 8 línguas, né? Então, o Prosper hoje, tipo, a criação de política pública do estado de São Paulo, ele está na frente. Está no CRAI, tocando. Várias pessoas já conseguiram documento, né? Orienta perfeitamente. Está ali, hoje está fazendo o trabalho ali no Cefras, né? E é um braço da prefeitura do estado de São Paulo. Eu estou falando de uma pessoa que veio do país que até hoje ainda está em guerra, mas está aqui, organizou-se, além de ter bens materiais, que tem o seu carro e tudo mais, o que mais me motiva é que ele fez até aula com o ministro Gilmar Mendes, de direito. Então, é um amigo, assim, amigo, tão perto. São casos que eu vejo e fico assim, poxa, tem um imigrante que é formado em medicina e hoje está trabalhando, salvando vidas em São Paulo. Então, temos essas histórias e a gente vai ter, assim, a nossa super e hiper, a cantora Rihanna, que é imigrante, imigrou-se para os Estados Unidos e venceu a indústria musical. É verdade. Bena, de que maneira a comunidade pode ajudar? A gente falou aí de campanhas de sensibilização, mas isso não existe. Então, assim, dá dicas, por favor, olha, de pessoas que tenham contato com refugiados, de que maneira elas podem ajudar. O dia do refugiado está chegando aí, é dia 20 desse mês corrente. É um dia para a gente pôr na consciência e pensar realmente, contrata o serviço dos imigrantes e refugiados. Permitam que eles falem, porque cada um... Eu chamei aqui o Prosper, mas se eu for chamar, tem N casos lindos, que você olha, você ouve, você chora, porque você começa realmente, poxa, o que eu fiz até hoje eu não fiz nada, ainda estou na zona do conforto. Uma pessoa refugiada sai com única coisa, esperança, de se encontrar em qualquer país. Uma pessoa refugiada não escolhe o país, só quer sair daquele país que está em guerra para sobreviver. Essa pessoa chega aqui, estuda, termina a graduação, especialização, mestrado e consegue entrar no mercado do trabalho com muita dificuldade, porque só pelo fato de falar, eu sou refugiado,
a instituição já olha. Mas aquela pessoa que você não quer contratar fala francês, fala inglês, às vezes fala espanhol e ainda fala português. Se tua empresa receber um cliente que fala francês e você não tem preparo, você não tem ninguém na sua empresa, aquele cliente que poderia fazer compra bilionária vai embora. Porque os teus funcionários não falam outra língua. Só que os teus funcionários não estão errados. Estão num país que fala português. Setor hoteleiro é o setor que você vai ver que tem mais imigrante trabalhando. Por causa realmente de língua. Porque quem é gerente de um hotel não vai querer gerenciar um hotel que não recebe hóspede. E a maioria desses hóspedes que vêm para um fórum, uma palestra, que vêm para qualquer evento, ficam aonde? Não na casa das pessoas. Vai ficar no hotel. Então, o certo, contrata. Quando eu trabalhava numa ONG, a gente tem um projeto que se chama Malaika School. Era o refugiado dando aulas de inglês e francês nas instituições. Eu tenho gente que só fala francês porque aprenderam com refugiado. Eu tenho gente que fala inglês porque aprenderam. Por isso, quando começamos, estávamos falando da cultura. Olha que rico. Sua instituição, lá na RH, não tem um horário, aquele 15 minutos do café, aquele 1 hora, porque quando a gente investe nos nossos funcionários, a probabilidade de a gente fazer melhores voos é 200%. Do que você que está ali na zona de conforto. Não, mas o Brasil só fala português. Ah, tá, vem cá. Aí a gente vê, principalmente nós que vivemos em São Paulo, toda hora tem mega show. E tem artistas internacionais. E aí? Como é que você vai fazer para comunicar? Então, você que tem empresa audiovisual, você que tem empresa de eventos, sua equipe tem que falar a segunda, terceira língua. Gente, não é fama. Além de ser... É riqueza. É riqueza você poder aprender outra língua, porque um dia você pode querer sair para conhecer o Torre Eiffel. E aí? Tu não fala francês, vai fazer o quê? Ficar no aeroporto? Porque na hora que vai dizer assim, apresenta documento, tu vai ficar como? Porque na França eles vão entender o quê? É o meu território. Você vai para o Disney, você não fala inglês. Então, a riqueza de nós investirmos, por isso eu falo que quem perde é a nação brasileira. Porque a gente pode pegar essas pessoas, dando capacitação, e levar para as escolas públicas. Para aquele momentinho. Criança está ali aprendendo 30 minutos. E criança aprende muito rápido. E nós adultos também, a gente pode ver isso. Monta a tua equipe. Olha, vou reduzir o horário. Quem sai 6 horas vai sair 5. Mas por quê? Ah, vamos começar a aula de inglês. Cara, toda a equipe. Do nada vocês vão fazer cobertura de tapete vermelha, Grêmio, vão fazer cobertura da Pantera Negra, qualquer filme. Vai todo mundo falando inglês. Naquela hora que você está ali negociando com uma produtora, tua equipe está te ajudando a fazer outro meteórico. Ah, eu peguei cartão. Ah, sabe quem eu vi aqui? É a Angelina Jolie. A Beyoncé acabou de passar aqui, me falou que podemos conversar com a equipe dela e tudo mais. Olha só que bacana. A gente está integrando. A gente está exportando esse talento maravilhoso que o Brasil tem, nessa produção mesmo também de audiovisual, porque a gente vê que o Brasil hoje só não ganha prêmios no cinema, o nosso jornalismo ganha muita premiação, Bandeirante, enfim, não vou fazer comercial aqui, mas é por aí vai, né? A gente vê que essas instituições estão investindo. Então, cara, quando você para e pensa, é um investimento que você faz a longo prazo. Quem tem a ganhar, porque às vezes você tem uma palestra, você vai falar assim, eu não posso, mas assistente de câmera da minha equipe vai. Assistente, sim, vai estar lá falando. Às vezes tu assistente, você vai, Malala vai estar aqui, a pauta é educação. Não tem ninguém que fale inglês. E aí? Quem é que vai fazer a tradução? E ela não tem tempo. Essas grandes pessoas, celebridades, não têm. Então, o desafio grande que o refugiado tem é se encaixar no trabalho nesta nação. Mas também temos uma solução. Comprando esses nossos serviços
qualquer aula que é um projeto também que o Xi está fazendo, né? Esse projeto já está em andamento, e preparamos refugiados para poderem dar, e é uma forma também de se manter economicamente, e principalmente essa mensagem que o refugiado tem que falar por si. Ele tem que compartilhar. Nós que trabalhamos nas instituições, podemos, sim, mas a gente quer aquela pessoa que está ali, que saiu da base, que está na ponta, que chega e fala da sua vivência. Não importa se vai falar certo. Ninguém precisa que fala com gramática. Falar é aquilo que o teu coração está querendo expressar. E é isso. E esse dia de refugiado, dia 20, não só o dia de refugiado, mas como temos muito essa questão de trabalhar datas, né? Seria muito bacana que a gente pudesse olhar e ouvir e começar a mudar o nosso conceito. Porque essas mudanças, elas estão no ouvir. Quando você ouve, você fica assim, nossa, afinal das contas eu fazia errado. Não é assim que coloca esse copo. Está errado, arrumei mesa errado. Eu tenho que inverter. Aí você começa, poxa, acabei de aprender, porque a gente aprende até com as crianças em casa. A gente aprende. Às vezes você briga tanto com criança, bera e grita. No dia que essa criança não te responde, porque aí você fica assim, poxa, mas por que não me respondeu hoje? Você acabou de aprender. Porque essa criança, no seu subconsciência, cansei de mostrar que estou certa, vou deixar, tá achando que assim é certo, eu vou. Você acabou de aprender. Porque naquela hora você para e fala assim, e adulto é assim, mas por que não me respondeu hoje? A gente fica, né, naquela pergunta. A gente só não fica numa coisa que é a resposta. Aprendi. Então, com tudo na vida, a gente aprende. Bena, eu sempre pergunto para minha convidada, que livro você acha que toda mulher tem que ler, precisa ler? Mas para você, eu vou perguntar, que livro você acha que todo brasileiro precisa ler? Olha, falando nisso, eu não sei se a nossa querida pode me ajudar, tem livros aí, eu vou até mostrar assim, não porque os refugiados do Xi que escreveram, participaram, pode ser só um. Pode ser, isso. Bom, eu particularmente tenho outros livros que eu estou lendo, mas como indicação de casa, este daqui é o livro Direito dos Refugiados, que conta com participação, né, de um dos fundadores do Xi, aliás, que conta com o Dr. Marcos Joaquim, a Roberta, e conta com juízas afegãs. Então, é um livro que eu indicaria para as pessoas de casa poderem, Direito dos Refugiados, para que a gente possa mudar esse conceito. Não é um livro que eu estou lendo no momento, né? E eu sou assim, eu sou apaixonada pela leitura. Costumo dizer que eu conheço o Brasil. E tem também, e o ministro, tem um professor, Osvaldo, que participou daqui da Universidade de Brasília, e tem o ministro Leonardo Soares da Fonseca. São 2 volumes, é isso? São 2 volumes. Tá. Então, vocês já viram, olha a colaboração dos refugiados para a nação brasileira. Aqui está a resposta. Dever de casa para todo mundo. Dever de casa para todo mundo, por favor. Lê o livro, acompanhe o Xi, vocês vão lá dar uns críticas, mas rapidamente. Eu conheci escritores brasileiros, principalmente Cecília Meirelles. No meu país, a minha vizinha é brasileira. E eu vi ela com aquele livro, gostei tanto que ela me emprestou, eu fui ler. Gostei. Eu acho que assim, paixão, e de um tempo eu estava escrevendo prosa. Na verdade, eu parei. Mas de vez em quando ainda eu tento. Então eu tenho essa paixão. As mulheres, eu li a Michelle Obama, eu li a própria Malala. Então eu sou assim, eu leio muitas mulheres revolucionárias. Eu leio bastante. E aqui também eu li a Djamila Ribeiro, Conceição, Carolina. Então eu sou essa pessoa assim que não espera que essas informações venham. Eu vou atrás. Então eu li também a jornalista da TV Cultura, a Cris Guterres, que ela é minha irmã, maravilhosa. Então eu pude também ler ali um pouco dos pensamentos, mas assim, ela dispensa comentário porque eu conheço. E ela é uma pessoa que veio muito comigo no social, sempre me amparou.
Eu dava assessoria ao restaurante dos pais dela, que ela estava também depois na frente, depois ela me chamou para estar ali. Bena, você aceitaria assessorar meu restaurante ali na Paulista? Eu falei, como assim? Peraí. Pensava que eu não chegava a esse nível, mas assim, eu falo das oportunidades, são essas oportunidades que foram abrindo porta, mas eu amo uma literatura para ouvir. O filme Nárnia, eu li livro, depois assisti o filme, não gostei muito, mas é isso. É Crepúsculo, então eu sou muito apaixonada, assim, pela leitura. É uma pena que eu não tenho tempo hábil, mas tem uma coisa que eu leio todos os dias, é Bíblia. Olha, para a gente finalizar essa conversa super gostosa, uma pergunta pessoal, mas se você não quiser responder, tudo bem. Eu vou até beber água. Você está há mais de 20 anos no Brasil, você disse, e nunca retornou à Guiné-Bissau. Sim. Por quê? Escolhas e oportunidades. Há um ano atrás, eu queria ir. Surgiu o quê? Conselho. Um ano e meio atrás, queria ir, planejei. E, na verdade, esse momento eu estaria em Guiné-Bissau, comemorando meu aniversário com meus pais. Infelizmente, nossa, o conselheiro é mais importante que seus pais? Não, é sobre oportunidades. Então, falamos aqui da oportunidade que o sistema, muitas das vezes, não dá ao imigrante e refugiado. Estar nesse lugar para me criar políticas públicas, dando a minha contribuição agora para uma nação que me viu crescer, é uma oportunidade que eu não sei, é única para mim. Então, são várias oportunidades e eu sempre vou trabalhando aqui, vou conseguindo outro trabalho e a gente vai fazendo quase 2 trabalhos, né, ao mesmo tempo, se for dando. E quanto mais você tem economicamente como ajudar os familiares, você fica com essa baita responsabilidade, né? Então, e eu pretendo, talvez o ano que vem, talvez não, vai ser o ano que vem, passar o meu aniversário com meus pais, isso é o meu objetivo. Mas se não, pode ser que eu dê um pulo em dezembro. Aí depois você volta para contar pra gente a realidade que você encontrou. Exato. Depois de 20 anos, como é que o país está, né? O que permaneceu e o que mudou. Exato. Bena, muito obrigada. Eu agradeço o seu trabalho, essa sua paixão, o trabalho que você executa pelos imigrantes e pelos refugiados. É muito importante a gente ter uma mulher à frente, né? Uma mulher nesse tipo de liderança e que inspira com certeza outras mulheres e que pode inspirar também outras imigrantes e outros refugiados a fazerem o mesmo trabalho, a somar, né? Exato. Então, obrigada de coração. Eu que agradeço, muitíssimo obrigada e parabéns. Esse trabalho que você está fazendo é um trabalho, você e toda a sua equipe, é muito importante para a sociedade brasileira, porque a gente estava aqui falando há pouco tempo de informações. Então, criar um programa que não é nada fácil, sendo mãe, tendo outros trabalhos, outros afazeres, fazer com que a população brasileira tenha essa informação é ato nobre, porque as grandes mídias realmente não interessa fazer isso, só interessa questões pontuais que repercute de uma maneira, às vezes, muitas das vezes negativa, uma coisa triste, e às vezes vai lá fazer o povo consumir. E principalmente dar voz às mulheres, porque é um programa voltado à mulher na política. Como costumamos dizer o ditado brasileiro, lugar de mulher é aonde ela quiser. Lugar de mulher é na política. Você que é uma mulher de política, não fique só pensando que você só tem que votar. Você tem que estar lá, tomando decisão. Sabe por quê? Porque mulher sempre tomou decisão. Na hora do parto, escolher tudo. Mas esse comercial sempre foi dado ao homem. Se somos maiorias que elege, por que nós não estamos nesses lugares, não só da política, mas de tomada de decisão? Qual é o medo? Até quando nossa voz vai se ecoar para que outras vozes, porque nós votamos, nós fazemos campanha para os homens até. Não, e 53% do eleitorado é feminino. É feminino. 53% dos eleitores é feminino. E a gente não E a gente tem a maioria no Congresso de homens. Exatamente. Né? E eles que decidem para nós.
E é isso que eu falei. Se nós que geramos damos luz, por que até agora nós não temos essa vez e voz? Então é preciso. Então aqui mais uma vez para finalizar, parabéns pelo programa, desejo êxito de verdade e espero você lá em São Paulo, quero conectar você a várias mulheres maravilhosas que estão se candidatando. Eu quero que você ouve várias mulheres de vários partidos. O convite. Exatamente, de vários partidos, porque é isso que nos deixa mais plural, é isso que nos motiva mais, de poder ter opções, né? Que a gente não fique pensando, não, tem que ser uma pessoa, não, tem que ser nós, né? A estar lá, a tomar decisão e também andando de mão dadas, né? Para a gente poder, às vezes as minhas amigas falam assim, uma sobe e puxa a outra, eu falo assim, quando sobe às vezes esquece. Vamos aí de mão dadas, exatamente, vamos de mão dada, porque o peso, como já diz minha mãe, mochila, filha, equilibra o peso nas costas. Então quando a gente anda de lado a lado, a gente vai equilibrar. Porque quando uma mulher que está aqui no meio sofre violência doméstica, essa que está aqui na esquerda vai poder proteger. O que está aqui vai poder. Então, que a gente possa andar de mão dadas para a gente fazer melhores voos. Não existe coisa mais bonita do que uma equipe que chega e recebe uma premiação do que a gente ter só uma que ao chegar lá, até puxar, aquele grupo vai se desfazer. Então vamos andar de lado a lado. Conte comigo em São Paulo. Muito obrigada. E eu espero vocês dia 27 no Itamaraty. O convite está aí. Terceira plenária do Conselhão. Onde a gente vai debater pautas. Tem muitas mulheres maravilhosas. Luísa Trajano. Olha. A presidenta da Crefisa. Né? Então vai ser muito bom você poder entrevistar essas mulheres maravilhosas que estão ali, CEOs, né? A presidenta da Crefisa, que é Leila, ela hoje está no Federação Brasileira. Uhum. Então é muito impactante, isso é muito forte, porque quando a gente olha para elas e fala assim, poxa, é possível e a gente vai chegar lá. Eu tenho certeza que elas vão abrir portas. E para finalizar, eu acho que a gente vive um momento diferenciado, né? As mulheres estão se apoiando mais. Isso. Né? Então, acho que a gente tem que aproveitar mesmo esse momento, que a gente tem esse reconhecimento, né? Umas das outras, e abrir espaços. Exato. E esse podcast não é nada mais do que isso, do que abrir espaço para essas vozes femininas, para essas histórias inspiradoras, e que se tornem exemplos para outras mulheres. Obrigada novamente. Obrigada. Eu sou Karine Gonzaga e esse é o seu podcast Política. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like e comente. Tchau, tchau.